Memórias da Irmã Lúcia, volume 1, Fátima, Portugal. Prefácios do editor. As 4 primeiras memórias da Irmã Lúcia, escritas por ordem do bispo de Leiria, José Alves Corrêa da Silva, e aos apêndice 1 e 2, relatos das aparições em Pontevedra e Tui, em cumprimento da promessa de 13 de julho de 1917, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Juntou-se o texto do importante documento intitulado A Mensagem de Fátima, com a terceira parte do segredo, que João Paulo II confiara à Congregação para a Doutrina da Fé o encargo de o tornar público depois de elaborar um comentário adequado. Com a publicação da terceira parte do segredo, recebido de Nossa Senhora pelos 3 pastorinhos em 13 de julho de 1917, que está no apêndice 3, ficou assim contida neste primeiro volume toda a mensagem de Fátima. Estas 4 primeiras memórias, além das aparições do anjo e de Nossa Senhora, descrevem também como os pastorinhos corresponderam heroicamente aos pedidos de Nossa Senhora e nos apontam a todos e de modo especial às crianças um caminho certo para atingir a santidade. As chamadas quinta memória sobre o pai e a sexta memória sobre a mãe, escritas pela irmã Lúcia no Carmelo de Coimbra, estão editadas em separados em Memórias da Irmã Lúcia II. A beatificação de Francisco e Jacinta Marto, em 13 de 5 de 2000, iniciou uma nova era para a Igreja. Eu te bendigo, ó Pai, porque revelaste essas verdades aos pequenos. O louvor de Jesus toma hoje a forma solene de beatificação dos pastorinhos Francisco e Jacinta. A Igreja quer com este rito colocar sobre o candelabro essas 2 candeias que Deus acendeu para iluminar a humanidade nas suas horas sombrias e inquietas. Que a mensagem das suas vidas permaneça sempre viva para iluminar o caminho da humanidade. Sermão de São João Paulo II em Fátima, na missa de beatificação. O conteúdo dessas memórias justifica bem o grande esforço despendido na elaboração da nova edição. Com a benévola licença do bispo de Leiria Fátima, utilizamos os manuscritos originais das 4 primeiras memórias. Aproveitamos os trabalhos do padre Dr. Joaquim Maria Alonso Clarentino, falecido em 1981, e contamos com a ajuda do padre Dr. Luciano Cristino, diretor dos Serviços de Estudo e Difusão do Santuário de Fátima. Aqui lhes deixamos, em nome pessoal e de todos os leitores, a expressão de nosso reconhecimento pela sua preciosa ajuda. Assim, nesta nova edição, é-lhe dada, caro leitor, a garantia possível das palavras da irmã Lúcia, embora corrigidas na ortografia e na apresentação dos diálogos, esperando que elas o atinjam no mais profundo de si mesmo e aí se fixem em laboriosa docilidade ao Espírito. Agradecemos ao Senhor esta graça extraordinária de podermos ter hoje nas mãos a obra completa sobre a mensagem de Fátima, que tanto ajudará a conhecer e a amar sempre mais a Santa Mãe de Deus e nossa. Padre Luiz Condor, vice-postulador das causas de canonização dos Beatos Francisco e Jacinta. Introdução às Memórias da Irmã Lúcia. Antes de entrar na matéria propriamente dita de uma
introdução a toda a publicação de memórias, pareceu-nos oportuno expor ao leitor, embora com muita brevidade, quais as nossas intenções, os limites que nos impusemos e o procedimento ou método seguidos. A presente edição das Memórias da Irmã Lúcia é constituída pelo texto português tal como se encontra nos originais manuscritos conservados no arquivo da Cúria Episcopal de Leiria, precedidos de uma breve introdução. Devemos à bondade paternal do atual excelentíssimo senhor bispo de Leiria Fátima a generosa licença da publicação. Não se trata, claro está, de uma edição crítica no sentido técnico da palavra. A obra crítica sobre os textos de Fátima está a ser feita pelo Serviço de Estudos e Difusão do Santuário em volumes sobre o título Documento Crítica de Fátima, Documentação Crítica de Fátima. A presente edição é, pois, uma edição popular e de vulgarização de um texto precioso que irá comovendo o mundo. Ao chamar-lhe popular, não o fazemos para nos libertar das exigências críticas, senão de algumas delas. Como, por exemplo, não julgamos necessária a indicação de todas as referências e fontes que estão na base de nossas afirmações. Sem dúvida, podemos assegurar ao leitor que nenhuma afirmação é feita aqui na introdução ou notas que não possa ser provada. Uma obra de caráter popular exige limites. Não é necessário multiplicar as citações e notas, sobrecarregando-a excessivamente, mas, ao contrário, que o leitor não encontre dificuldade na sua leitura. Este sentido, onde as palavras ou o pensamento da autora nos aconselham a fazê-lo, damos a necessária explicação. Daí também o procedimento seguido. Não nos parecia bem, numa edição deste gênero, que a obra de Lúcia, extraordinariamente diáfana e simples, aparecesse sem aquelas divisões normais que o próprio texto insinua. Por isso dividimos as memórias em partes, capítulos e parágrafos, para onde nos pareceu conveniente e pedia a sua estrutura lógica. Demos títulos a essas divisões, mas para que o leitor saiba que as introduções, os títulos, as notas explicativas e as palavras acrescentadas são nossos e não da irmã Lúcia, vão em itálico. Assim esperamos que o leitor, por um lado, descanse na sua leitura, por vezes longa, e entre por outro devidamente preparado no conteúdo do título oferecido. O texto original, portanto, longe de perder a sua integridade, pode ganhar em clareza e ordem. As notas e referências ao fundo da respectiva página ajudam o leitor a superar certas dificuldades, explicam certas circunstâncias estranhas e dão algumas informações sem as quais, em alguns casos, não é fácil entender bem o texto original. Damos, em primeiro lugar, uma biografia, necessariamente breve, de Irmã Lúcia, seguidamente um ensaio da fisionomia literária da autora e, por fim, uma introdução geral a todas as memórias em conjunto. No lugar próprio, faremos uma introdução especial a cada memória que compreende a ocasião, o tempo, o ambiente, as intenções e o conteúdo geral. Biografia de Lúcia. Aos 30 dias do mês de março de 1907, nesta paroquial Igreja de Fátima, Concelho de Vila Nova de Ourém, Patriarcado de Lisboa, batizei solenemente um indivíduo do sexo feminino a quem dei o nome de Lúcia, nascida em Aljustrel, desta freguesia, às 7 horas da tarde, de 22 de março corrente. Assim reza a ata do batismo. Seus pais eram Antônio dos Santos e Maria Rosa, residente em Aljustrel,
lugarejo pertencente à paróquia de Fátima. Sendo a última de 7 irmãos, 5 raparigas e um rapaz, teve a infância de mimos e privilégios, a que não faltaram desgostos e desgraças familiares, corajosamente suportados e superados por aquela mulher exemplar que era sua mãe. Aos 6 anos, faz a sua primeira comunhão, cujo relato os nossos leitores hão de saborear com admiração e carinho. Nessa idade, porque assim o exigiam as necessidades da casa, começa a sua vida de pastora. Primeiro, no ano de 1915, os seus companheiros são todas as pequenas e pequenos de Aljustrel e arredores. A partir de 1917, acompanham-na quase exclusivamente seus primos Francisco e Jacinta Marto. É o ano das aparições da Virgem. Nelas, Lúcia ocupa um lugar especial, pois é a única que fala com ela e dela escreve uma mensagem especial para dar a conhecer no futuro. Vive e sofre com seus primos por causa das aparições, mas é também a única que teria de ficar por mais tempo neste mundo para cumprir a sua missão. A Virgem, na verdade, tinha mandado aprender a ler. Sem dúvida, só depois das aparições começa a ir à escola, onde rapidamente, com seu engenho e memória extraordinárias, aprende as primeiras letras. Passadas as aparições, a situação de Lúcia era naturalmente a de uma vidente, com todos os riscos que isto comporta. Era necessário fazer algo mais com ela. Atender à sua educação e subtraí-la aos perigos que poderia sofrer naquele meio ambiente de milagreira e de maravilhosismos. Foi uma das primeiras preocupações do recém-nomeado primeiro bispo de Leiria após a restauração da diocese. Na manhã de 17 de junho de 1921, entrava como educanda no Colégio das Irmãs Doroteias, em Vilar, hoje integrado na cidade do Porto. Recolhemos com retrato fisionômico da época correspondente às fotografias perfeitamente conhecidas. Cabeça alta e larga, olhos castanhos grandes e vivos, sobrancelhas pouco densas, nariz achatado, boca larga e lábios grossos, queixo redondo, rosto algo mais que natural, cabelos ruivos e finos, baixa estatura, mas alta para sua idade. Então tinha 13 anos e meio, feições bastas para rosto simpático, ar de gravidade e de inocência, viva inteligência, mas modesta e sem pretensões, mãos grossas de trabalho e de tamanho regular. A jovenzita Lúcia entra no Colégio do Porto com 14 anos e 3 meses. Ali recebe uma educação moral e religiosa excelente. A educação cultural é mais eficiente, pois não vai além da instrução primária. Pelo contrário, a preparação de lavores femininos é muito boa. Mas a pequena Lúcia, com seu grande talento, grande memória, constância e seriedade de conduta, haveria de tirar de tudo isso uma formação que poderíamos classificar de suficientemente completa. Lúcia, já antes de entrar no colégio, tinha tido uns vagos desejos de consagrar-se a Deus na vida religiosa, mas a intensa vida de piedade que se cultivava no colégio fê-la refletir, e a sua primeira ideia foi para as carmelitas. Porém, o exemplo e o agradecimento para com as suas formadoras decidiu-a a escolher o Instituto de Santa Doroteia. Nessa altura, 1921 a 1925, as Doroteias portuguesas tinham um noviciato em Tui. Para ali se dirigiu Lúcia
então jovem de 18 anos, no dia 24 de outubro de 1925. Seguirá imediatamente para a casa que as Doroteias tinham na Pontevedra, na Travessa de Isabel II, a fim de fazer o postulado. Esteve aqui desde o dia 25 de outubro de 1925 até o dia 20 de julho de 1926, data em que chega ao noviciato de Tui para completar o postulantato. Com a imposição do hábito, em 2 de outubro de 1923, começa o seu noviciato. Ali passa os 2 anos do noviciado para professar no dia 3 de outubro de 1928. 6 anos depois, é destinada à casa de Pontevedra, para onde segue e permanece até que, de novo, em maio de 1937, volta a Tui. Aqui fica até maio de 1946, em que recebe ordens para regressar a Portugal, depois de passar uns dias e visitar e a reconhecer os locais das aparições na Cova da Iria e em Ajustrel. É destinada à Casa do Sardão, em Vila Nova de Gaia, próximo do Porto. Entretanto, renovando antigos desejos de retiro e solidão, obtém do Papa Pio XII a graça de transferência para as Carmelitas. Em 25 de março de 1948, entra para o Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra, para levar uma vida de oração e penitência até a morte, ocorrida em 13 de fevereiro de 2005. Em torno da fisionomia literária de Lúcia. De toda a historiografia sobre Fátima, deve dizer-se aquilo que, entusiasmado com o seu livro, escrevia o escritor, Antero de Figueiredo. Mas à luz deste livro, a grande luz, a luz bela, esta foi recebida direta da alma cândida e profunda, admiravelmente simples da vidente Lúcia de Jesus. Comecemos por dizer que os escritos de Lúcia sempre se ressentiram de sua falta de formação cultural suficiente, mas o que noutros teria sido um defeito irreparável em Lúcia foi suprido pelos seus grandes dotes naturais. Lúcia confessa singelamente e muitas vezes na sua incapacidade e insuficiência, chegando a dizer literalmente: nem sequer a caligrafia sei fazer capazmente. Contudo, estas faltas de correção ortográfica não impedirão nunca uma síntese clara e definida, atingindo por vezes uma redação elegante e firme. Os seus dotes literários poderiam resumir-se assim: clareza e precisão de conceitos, sentimentos delicados e profundos, uma rica imaginação, um bom humor artístico que dá graça ao relato, uma ironia delicada que nunca fere, uma extraordinária memória para fixar detalhes e circunstâncias. Os diálogos vêm-lhe de dentro como se as pessoas estivessem presentes. Completa imaginariamente a paisagem como se a estivesse gozando. Sabe descrever os caracteres dos primos, dos confessores, dos seus personagens em geral, com rasgos que manifestem uma penetração psicológica não comum. Dá-se conta perfeitamente de suas divagações e sabe voltar com graça ao ponto de partida. É verdade que por vezes o estilo podia ressentir-se menos das suas leituras piedosas, amenas e religiosas, mas a sua naturalidade, vivacidade e alegria sempre acabam por triunfar. Quem não recorda da sua despedida noturna dos lugares queridos, das aparições na véspera de sua partida para o Porto? Como não admirar a graça com que fixa nos sapatos com fivelas de prata de tal cônego? Como não sentir-se arrebatado pela transcrição daquelas cantigas da serrana? Lúcia sabe dizer o que quer
e dilo como quer. E é tal a posse interior que consegue conjugar as ocupações servis absorventes com o trabalho da redação de seus escritos sem perder o fio da narração ordenada nem a lógica de suas reflexões. Isso não pode dar-se senão quando se possui um grande equilíbrio de alma. Lúcia, na verdade, sente-se inspirada ao escrever. Assim o diz em várias ocasiões. Mas, por favor, não pode tornar-se esta expressão um sentido rigoroso no gênero profético, como fez algum crítico quiselento. É uma convicção de que uma presença especial de Deus está sobre ela nos momentos de redação. Sente-se, pois, assistida por Deus ao escrever. Mas uma leitura atenta mostra claramente que Lúcia não toma essas expressões no seu sentido rigoroso. É ela própria que, respondendo expressamente a isso, declara: a palavra inspirados quer dizer que interiormente nos sentimos movidos a isso. Não se trata, pois, de uma inerrância semelhante à da Sagrada Escritura. Lúcia pôde enganar-se na tradução mística das suas experiências por causa da dificuldade própria de interpretação. Algumas vezes ela mesma duvida se será o Senhor quem lhe fala. Outras confessa que é impossível rever algo do percebido na graça mística. De fato, uma crítica inteligente encontra alguns erros meramente acidentais de datas, de fatos, de circunstâncias. E até na própria ocasião de assegurar-nos que nos transmite ipsíssima verba as mesmas palavras da Virgem. Isso não significa senão que, na verdade, ela põe nisso toda a sua sinceridade, daquilo que Lúcia está sempre segura, e assim o diz, é do sentido do que transmite. Quanto às datas, e já conhecida a insegurança de Lúcia, umas vezes porque de pequeno ela e seus primos não sabiam contar nem os dias, nem muito menos os meses, não digamos os anos. Assim, Lúcia não se recorda das datas das aparições do anjo e tem que recordá-la aproximadamente pelas estações que estas sim se lhe gravavam bem aos pequenos serranitos. Mas a principal razão desta falta de memória cronológica está certamente no caráter realista das recordações de Lúcia, sempre dirigida ao essencial. Além disso, o leitor não deve esquecer, na leitura das memórias de Lúcia, uma regra geral de interpretação das traduções que os místicos fazem das suas experiências do sobrenatural. Trata-se sempre de traduções nas quais não é necessário admitir que tudo literalmente corresponda às locuções divinas. Isso não quer dizer que, por outro lado, que se alguém se deva dar crédito sobre esses fenômenos maravilhosos, não haja naturalmente aquele que os experimentou. Queremos fazer uma última advertência para que o leitor entre mais bem preparado na leitura dessas páginas maravilhosas. É necessário distinguir entre aquilo que a irmã Lúcia nos apresenta como uma mensagem do céu e aquilo que ela mesma nos apresenta como reflexão ou interpretação sua. O primeiro, embora dentro das dificuldades da tradução mística, oferece maiores garantias de veracidade que o segundo. Importa supor que, se Deus apresentou uns sinais tão evidentes para fazer conhecer a sua presença nos acontecimentos de Fátima, também interveio de um modo especial para que a sua mensagem, através da Virgem, fosse bem traduzida pelos videntes para isto escolhidos. Algo de parecido ao que dizemos sobre a Igreja. Se Deus entregou à sua Igreja uma mensagem de salvação, há que, pelo menos, aceitar que a adotou de um carisma de verdade
para que nos transmita esta mensagem de uma maneira infalível. Mas Lúcia apresenta-se muitas vezes como refletindo sobre as palavras e os acontecimentos. Certamente é um intérprete privilegiado, mas sempre apenas um intérprete. Portanto, neste terreno, as palavras da irmã Lúcia já não têm razão para exigir aquela assistência especial que reclamamos para o primeiro caso. O gênero literário das memórias. Os escritos que, felizmente, o leitor vai ter nas suas mãos chamamos memórias, porque efetivamente mais se parecem a este gênero literário, não obstante de sua aparência de cartas, ou até, em certos momentos, de autobiografia. Evidentemente que a irmã Lúcia não tinha qualquer pretensão literária ao escrever estes admiráveis documentos. Ela escrevia porque lhe mandavam. E pode afirmar-se que Lúcia nunca escreveu nada por vontade própria. Isso não quer dizer que às vezes ela mesma no decurso de sua obra não se sinta arrebatada pelos assuntos que toca, dando impressão de que faz literatura. Mas será sempre uma literatura espontânea e clara em que a elegância é uma consequência e não uma preocupação. Ora bem, muito menos podia ter uma preocupação do gênero literário, e não podia absolutamente o que podia significar memória, senão como faculdade de recordar o passado. Ela mesma nos diz, algures que não sabendo como cumprir o mandato recebido de escrever sobre a vida de Jacinta, ocorreu-lhe fazê-lo com toda a naturalidade, dirigindo-se ao senhor bispo como quem conta uma história com as recordações que conserva. Portanto, não há que tomar estes escritos como cartas, embora extensas, que escreve ao senhor bispo de Leiria. Isso foi uma pura ficção, neste caso literária, para sair do apuro. Na realidade, o que Lúcia intenta é escrever as suas recordações. E a isso se chama com propriedade memórias, porque efetivamente se trata de um gênero literário em que o autor aprende a comunicar as suas recordações referentes a si mesmo ou a outros, aos seus próprios sucessos ou aos sucessos acontecidos a outros. Não obstante, não se trata também, falando propriamente, de biografia ou de autobiografia. Lúcia não pretendeu, nem podia pretendê-lo, dar-nos uma biografia de Jacinta e de Francisco, e naturalmente nunca pretendeu dar-nos uma autobiografia. Trata-se simplesmente de uma ordenação de recordações à volta dos principais fatos da vida de Jacinta e de Francisco, e isto seguramente contra a sua própria vontade. A biografia e a autobiografia distingue-se da memória. Esta não pretende comunicar senão recordações, enquanto que os outros gêneros literários pretendem algo de mais completo, sistemático. Supõe mais do que a simples recordação, uma investigação de documentos auxiliares. Mas Lúcia, nessas memórias, não necessitou mais do que olhar para o passado e recordá-lo. E que recordação! Porque ou se tratava da vida de seus primos, ou então tratava-se da sua própria vida, ou se tratava de tudo quanto se referia às aparições da Senhora, e então tudo era contemplado mais do que uma simples recordação, como uma presença gravada a fogo sobre a sua alma. Ela mesma nos adverte que essas coisas vão se gravando tão nitidamente na nossa alma que não é fácil esquecê-las. Por isso, essas memórias da irmã Lúcia são, sobretudo, uma releitura de caracteres impressos para sempre no mais fundo do espírito da autora. Ela, mais do que recordar, parece que está vivendo. Tal é a facilidade da recordação que a converte em leitura interior.